Salve guerreiro, seja muito bem-vindo a mais uma contagem regressiva aqui no canal Matemática comigo, Benayon. É isso aí, meu amigo. E chegou a vez da circunferência trigonométrica, que foi o assunto aí que ganhou a nossa enquete aqui no canal, beleza? Bom, se você é novo aqui no canal, dá uma olhada aqui na descrição que você vai encontrar o link aí com a playlist, tá? Para as nossas contagens regressivas, que são revisões aí para a nossa prova da EAN, tá? E além disso, você encontra também a prova de matemática do ano de 2019, toda resolvida aqui também no canal. Muito bem. Dito isso, aquelas considerações, né? Se você não está inscrito, se inscreva, compartilhe aí com seus amigos e se no final do vídeo você gostar, dá aquele joinha aqui para mim, para dar aquela força, para dar aquela moral para a gente continuar aqui fazendo esse trabalho para vocês. Beleza? Show, fechados? Então tranquilo. Vamos lá, sem perda de tempo, primeira questão só para iniciar os trabalhos. Quem acompanha já sabe que a gente começa aqui com algumas questões mais simples e depois vai aumentando aí gradativamente o nível da dificuldade. Então, primeira questão diz o seguinte: Gabriel verificou que a medida de um ângulo é 3π sobre 10 rad. Essa medida é igual a... Ele quer conhecer a medida em graus. Então, meus amigos, claro, uma questão muito simples, muito tranquila, mas a gente precisa conhecer a famosa relação de radiano para grau. Π radianos equivale a 180 graus. Fechou? Beleza? Então, com isso, você consegue transformar de radiano para grau, de grau para radiano, na maior facilidade, aplicando uma regrinha de 3. Bom, no nosso caso aqui, o que a gente vai fazer? Vamos pegar 3π sobre 10. No lugar de π, nós vamos usar 180 graus. Então, 3 vezes 180 graus sobre 10. Olha lá, bem simples, né? Molinho. Então, isso aqui vai dar, posso simplificar esse zerinho aqui, 3 vezes 18, que dá quanto? 54 graus. Beleza? Ó, molezinha, Mas, ó, questão que caiu na EAR do ano de 2019. Então, galera, não é nada impossível de você encontrar na sua prova. Beleza? Show? Maravilha! Então, vamos lá. Segunda questão. O valor do cosseno de 2.280 graus é... Bom, essa questão já vai demandar um conhecimento, né, sobre circunferência trigonométrica. Então, primeiramente, você vai perceber que um ângulo de 2.280 graus, certamente ele teve mais de uma volta, né? Então, esse ângulo, esse arco, ele tem mais de uma volta, claro. Porque a gente sabe que uma volta equivale a 360 graus. Beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o feijão com arroz. Conhece o feijão com arroz? For determinar o número de voltas que ele deu, dividindo por 360. Exatamente. Então, vamos lá. 2.280 dividido por 360 graus. Bem tranquilo, né? Por quê? O quociente vai me dar o número de voltas inteiras e o resto vai me dar exatamente o arco que coincide, né? O arco côngruo após 6 voltas, beleza? Então, olha só, aqui vai dar quanto? 6, né? 6 vezes 6, 36. Vão 3. 3 vezes 6, 18. Com 3, 21. 2.160. 2.160 para 2.280 sobra 120 graus. Beleza? Então, o que significa isso aí, Fabrício? Significa o seguinte: este arco deu 6 voltas. 6 voltas completas. E parou em que posição? Parou aqui no 120. Ó. Então, deu 1,
2, 3, 4, 5, 6 e mais 120 graus. Então, digamos que 120 graus esteja aqui, ó. Aqui, vamos marcar aqui, ó, tá? Olha, deixa eu só avisar uma parada aqui para vocês, tá? Essa figura aqui, ela não estava na questão, tá? Eu só coloquei ela aqui para facilitar a explicação na circunferência trigonométrica, porque desenhar circunferências aqui é um sofrimento, irmão. Aqui, ó. É a porcaria que vai ficar, entendeu? Então, para ficar um negócio bonitinho para vocês, né, para a explicação ficar bacana, ficar legal, eu preferi inserir essa figura aqui, né? Então, ó, inclusive ele coloca os ângulos, né, no sentido anti-horário, né, assim que a gente olha, ó, o sentido positivo é no sentido anti-horário, em graus e em radianos, ó. 0 grau, 90 graus, 180 graus, 270, 360. Em radianos, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e, finalmente, 2π. Show? Beleza? E aí, o que a gente vai fazer, galera? Bom, primeiramente, né, vamos pensar no seguinte. O ângulo de 120 graus está aqui. Ele quer o cosseno, né? Lembrando, né, o arco ele tem a medida do ângulo central, tá? O ângulo central é de 120 graus, então o arco, que é você caminhando pela circunferência, a medida do arco é dada pela medida do ângulo central correspondente a ele. Tá? Isso é só para a gente acrescentando aqui, botando um molho. Bom, como é que a gente faz para determinar seno e cosseno de ângulos que estão no segundo, no terceiro e no quarto quadrante? A gente vai buscar a equivalência no primeiro quadrante. E é muito simples, galera, que é o seguinte, ó. A gente projeta aqui, ó, o ângulo no primeiro quadrante. Acabou. Aí, é uma geometria plana básica, porque observe que se esse ângulo aqui é 120, então o suplemento é 60. Então eu já sei que esse ângulo daqui, claro, né, por simetria, é fácil perceber. Se aqui é 60 graus, ó, aqui é 60 graus, né? De uma maneira mais simples, tá? Para a gente criar logo uma forma mais mecânica, o que acontece? Arcos no segundo quadrante são calculados assim, ó, 180 menos x, onde x é o ângulo, é o arco no primeiro quadrante. Aqui, ó, é 180 mais x e aqui é 360 menos x, beleza? Então, por exemplo, aqui é fácil perceber que 180 menos 60 dá 120. Então, no meu caso, o que acontece? Meu ângulo no primeiro quadrante é 60 graus. O equivalente no segundo quadrante é 180 mais 60, 240. E no quarto quadrante, 360 menos 60, que dá 300. Fechou? Bonito, né? Fabrício, se tiver em radianos, amigo, π, π e 2π. Tranquilo. E aí fazer conta. Por exemplo, 60 graus é π sobre 3. Então, como é que você faz para achar o ângulo, o arco em radianos? Vai fazer assim, ó. π menos π sobre 3. Como é que eu faço essa conta? Faz assim, ó, 3π menos π, 2π sobre 3. Pronto, olha lá. Já achou o arco no segundo quadrante. Beleza? Molezinha, né? Bonitinho. Isso aqui assusta alguns no início e tal, mas depois acabou. Então, meus amigos, vamos lá. O que ele quer? Cosseno de 2.280. 2.280 equivale a 120 graus. 120 graus equivale a um arco no primeiro quadrante de 60 graus. Só que, né, o cosseno de 120, notem, olha aqui, eu vou pegar uma corzinha diferente. Ó, o cosseno de 120, ele é o oposto do cosseno de 60. O cosseno de 60 é positivo, já o cosseno de 120 é negativo, ó, tá aqui, antes do zero, né? Então, ó, vamos escrever, eu vou usar aqui, ó, vou botar aqui embaixo, ó, o cosseno de 2.280 graus é igual ao cosseno de 120 graus, né? Porque é o arco de 120, só que ele deu 6 voltas depois, né?
E o cosseno de 120 é menos, porque é o oposto, ó, é o oposto. Lembrando, né? Aqui, eu não sei se vocês sabem, né? Na circunferência trigonométrica, essa medida é a abscissa do ponto que marca a extremidade do arco, é o cosseno. Esse é o cosseno, tá? No caso aqui, cosseno de 60 graus. E essa medida aqui, ó, que eu vou destacar para vocês, esse comprimento aqui, ó, é o seno. Aqui é o seno de 60 graus, tá? Lembrando que uma circunferência trigonométrica, por definição, é uma circunferência de centro na origem do plano cartesiano e raio 1, tá certo? Beleza? Fechou. Então aqui vai ficar menos o cosseno de 60 graus e o cosseno de 60, aí tem que saber lá os arcos notáveis, né? 30, 45 e 60, né? Lembra de montar aquela tabelinha, né? Do 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz quadrada de quem não é 1. Maravilha, essa você sabe. Então aqui, ó, o cosseno de 60 é meio, então aqui fica menos meio. E menos meio está lá bonitão no item A da questão. Fechou, galera? Show? Bonito? Maravilha. Então, partiu para a próxima questão. Olha aí, questão de número 3. Vamos lá. Novamente, essa figura aqui, né, só para ajudar, né, na explicação da questão, ok? Vamos lá. Considerando-se o arco trigonométrico alfa igual a 23 π sobre 3 rad, assinale a alternativa falsa. Bom, primeiramente, né, a gente está acostumado a trabalhar com arcos com medidas em graus, né? Então vamos transformar essa medida para graus. Como? 23 vezes 180 sobre 3. Foi? Tranquilo. Vamos dividir aqui, ó. Eu vou fazer 180 por 3, dá quanto? Dá 60. E, finalmente, 23 vezes 60, 3 vezes 6, 18. Vai 1. 2 vezes 6 dá 12. Com mais 1 dá 13. Então, 1.380 graus. Então, a primeira opção está correta. Lembrando que eu quero a falsa. Beleza? Então, vamos lá. Opção B. Alfa dá 3 voltas e para no quarto quadrante. Lembrando, ó, aqui é o primeiro quadrante, aqui é o segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, tá? Beleza? Ok? Vamos lá. Como é que eu faço para verificar isso? Tranquilão, né? A gente já sabe. 1.380 dividido por 360. Olha lá. Vamos fazer as contas. Quanto é que dá isso aí, galera? Dá 3, né? É isso? 3. Vamos lá. 3, multiplicando aqui por 360, 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 3 dá 9, com mais 1 dá 10, 1.080. 1.080 para 1.380 sobra 300. Tranquilo. Então, ó, 3 voltas completas, tá certo? E ainda sobram 360 graus, ou seja, ele vai percorrer 1, 2, 3 e ainda vai parar aqui, ó, no 360 não, né? No 300, Fabrício, aqui. 300 graus, E isso aqui a gente sabe que está no quarto quadrante, tá certo. Bom, é claro que por exclusão, né, se alfa dá 3 voltas e para no quarto quadrante, está certo? Alfa dá 3 voltas e para no primeiro quadrante, tem que ser a falsa. Tudo bem, mas de qualquer forma, eu gostaria de analisar com vocês as opções C e D para a gente encerrar e aproveitar e falar um pouco mais sobre as características, né, da circunferência trigonométrica. Então, observe o seguinte, ó, quando ele diz que o seno de alfa
menos o seno de 60 graus, de fato está certo. Por quê? Como a gente viu, 300 graus, ele é 360 menos 60. Então, sim, ele equivale a um arco de 60 graus no primeiro quadrante. Entenderam isso aqui? Então, jogando para o primeiro quadrante, porra, você enxerga tudo. E aí é óbvio que você precisa ter as medidas de seno, cosseno, os valores de seno, cosseno, tangente de 30, 45, 60, que são os arcos notáveis. Beleza? Fechadão, galera? Então, de fato, ó, observa que se o seno de 60 tá aqui, ó, esse é o seno de 60, ó, essa medida aqui. Se esse é o seno de 60, este é o seno de 300, que é, né, fácil verificar que esses triângulos são congruentes, tá certo? Então, essa medida é igual a essa medida. E, portanto, claro que se aqui o valor é positivo, aqui o valor é negativo, tá certo? Então, ó, isto aqui tá certíssimo. E o cosseno? Olha só como é que funciona aqui, ó. O cosseno é a projeção sobre o eixo x. Então, isso daqui, ó, é o cosseno. Esse é o cosseno daqui até aqui. E notem que o cosseno de 60 graus também é o cosseno de 60 graus, o cosseno de 300 graus. Olha lá, tá? Por quê? Porque é a mesma medida, o mesmo segmento, ó. Isso aqui é o cosseno, né? Geometricamente é isso aqui, tá certo? Na circunferência trigonométrica. Então, de fato, está certo. Restando assim a opção falsa, a letra E. Show! Fechou mais uma, galera. Tranquilo? Maravilha! Então vamos lá, vamos para a quarta questão, bonitinha, que é a quarta questão. Vamos lá, ó. Na figura abaixo, em que o quadrado PQRS está inscrito na circunferência trigonométrica, os arcos AP e AQ têm medidas alfa e beta, respectivamente, com alfa e beta entre 0 e π. De fato, é fácil perceber que eles são arcos que estão na primeira meia volta, tá certo? Maravilha! Sabendo que o cosseno de alfa é igual a 0,8, pode-se concluir que o valor de cosseno de beta é... Bom, primeiramente, olha só, o arco alfa, ele está aqui, ó. O arco alfa. Então, não se assuste, tá? Porque ele está falando disso aqui, ó. Essa medida aqui, ó, tá? Esse aqui é o arco alfa. Só que você tem que saber, na verdade, que a medida de um arco é dada pela medida do ângulo central correspondente a ele. Então, isso tem que ficar claro para você, tá certo? Da mesma forma, ó, quem é o arco AB? O arco AB, ele está se referindo a este ângulo aqui, ó, né, que é o ângulo central relativo, né, correspondente a esse arco aqui, é o ângulo correspondente a esse arco. Então, esse aqui é o beta. Bom, beleza. Agora é o seguinte, galera, presta muita atenção aqui. Como eu sei que esta figura, esse quadrilátero, é um quadrado, e observe que esses segmentos aqui, eles são, né, parte da diagonal do quadrado. E como a gente deve também saber, as diagonais do quadrado são perpendiculares entre si. Então, esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Então, observe que a diferença entre o arco B e o arco alfa é precisamente de 90 graus. Olha aqui, ó. Se eu faço beta e tiro alfa, o que sobra é esse ângulo de 90 graus. Então, vamos escrever isso, ó. Beta menos alfa é igual a 90 graus. De forma que beta é 90 mais alfa. Beleza? Ok? Bom, aí, olha o que a gente vai fazer. Como esses ângulos são iguais, uma implicação lógica é que o cosseno desses ângulos também são iguais. Olha lá.
Muito bom, galera. Seguinte, ó, que é o que eu quero. Observe, cosseno de beta. Eu tenho o cosseno do alfa, mas eu quero o cosseno de beta. Agora eu vou te dar aqui uma relação importantíssima e você não pode esquecer isso. O cosseno de 90 mais alfa é igual a menos o seno de alfa. Tá certo? O cosseno de 90 mais alfa é igual a menos seno de alfa. Bom, já aproveita aí e anota o seguinte, nós não vamos usar, tá? Não vamos usar mais o seno de 90 mais alfa é igual ao cosseno de alfa, beleza? Essa aqui é só para complementar, tá bom? Ó, essas duas aqui, informações são importantes pra caramba na hora de você trabalhar a circunferência trigonométrica, beleza? Fechando com isso aqui, vamos voltar. Ó, eu tô aqui com essa informação. O cosseno de beta, que é o que eu quero, tá aqui, ó. O cosseno de beta é igual a menos seno de alfa. Só que eu tenho o cosseno de alfa. O que eu vou fazer? Se você falou aplicar a relação trigonométrica, a relação fundamental da trigonometria, você acertou. De fato, ó, note que seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Como eu tenho o cosseno de alfa, eu consigo achar o seno e aí calculo o oposto, tenho o cosseno de beta. É essa a estratégia vencedora da questão. Beleza, então vamos lá. Ó. Se vocês me permitirem, tá? Eu vou escrever o seguinte, cosseno de alfa é 0,8, que é 8 décimos. Eu vou trabalhar com a fração simplificada 4/5, beleza? Beleza. Então vai ficar assim, ó, seno ao quadrado de alfa mais o cosseno, que é 4/5 ao quadrado igual a 1. Então, o seno ao quadrado de alfa é 1 menos quadrado de 4, 16. Quadrado de 5, 25. Beleza, vem para cá, tranquilão. Seno ao quadrado de alfa é 25 vezes 1 dá 25, 25 menos 16 dá 9. 9/25. Notem agora o seguinte, cuidado, ó. O seno de alfa, portanto, é mais ou menos a raiz quadrada de 9/25. Mas, como você sabe aqui na figura, alfa pertence ao primeiro quadrante e, portanto, o seu seno é positivo. Aliás, aqui, ó, onde que o seno é negativo? O seno é negativo no terceiro e no quarto quadrante, tá certo? Ó, seno é negativo no terceiro e no quarto, beleza? Fechou. Então, aqui, como alfa pertence ao primeiro quadrante, então você tem que o seno de alfa, deixa eu só subir um pouquinho, o seno de alfa é raiz quadrada de 9 dá 3, raiz quadrada de 25 é 5, e isso daqui, na forma decimal, porque as opções estão na forma decimal, é 3 dividido por 5 dá 0,6. Como a gente sabe aqui, ó, olha lá, como o cosseno de beta é menos o seno de alfa, qual é a nossa conclusão? A conclusão é que o cosseno de beta é menos 0,6 e menos 0,6 está aqui na opção C. Beleza, galera? Show! Ó, estamos encerrando aqui essa listinha, tá? É aquele papo que a gente já teve aí algumas vezes. Se você está chegando agora, tá? Eu tenho feito aí uma lista mais curta do que eu costumava fazer, mas nada impede que a gente venha a voltar nesse assunto. Na verdade, certamente vamos voltar nesse assunto. É só você botar lá nos comentários aqui, pode botar nos comentários aqui do vídeo, pode comentar lá na enquete. Você manda aqui, meu amigo, você é o chefe.
Você que define aí a ordem das coisas e vai solicitando aí à medida que você tiver aí a fim de aprender alguma coisa, revisar uma outra coisa. Fiquem atentos aí aos nossos simulados, né, as nossas lives aí, que eu já estou organizando aí uma para esse mês agora de agosto, tá? Então fica aí ligado que tem muito ainda para a gente estudar, para a gente praticar aqui em termos de exercício, tá? Então chegamos à última questão, beleza? Uma questão da SpaceX, então para você ver o quanto eu estou tentando puxar o nível aqui das questões, tá? Para também não viajar muito, né? Eu tenho essa preocupação de não viajar muito no nível da dificuldade, porque a gente tem que sim estudar um pouco acima, mas também não ficar muito acima para que a gente não perca, às vezes, tempo com coisas que a gente não vai precisar enfrentar na hora da prova. Então, isso aqui eu acho bastante razoável. A gente está certamente num nível acima, mas não muito acima, o que é bom. A gente tem que estar sempre um passo na frente, né, para não ser pego de surpresa. Muito bem, então vamos lá, galera, olha só. Questão número 5, tá? O valor de cosseno de 165 mais seno de 155 mais o cosseno de 145 mais o seno de 25 mais o cosseno de 35 mais o cosseno de 15 é... Bom, já anota aí, direto, ó. O cosseno de 180 menos um ângulo x é o oposto do cosseno de x, tá certo? Ou seja, o cosseno do suplemento de um arco, tá? De um ângulo x é menos o cosseno de x. E o seno do suplemento, seno de 180 menos x, é seno de x. Aí, meu amigo, olha só, que molezinha. Guardou isso aqui? Guarda com carinho. Olha só. O cosseno de 165, quem é o suplemento de 165 graus, galera? O cosseno de 160, o suplemento, perdão, de 165 é 15, é o quanto falta para 180, né? Pelo que a gente acabou de ver, o cosseno de um ângulo é o oposto, o cosseno do suplemento é o oposto do valor. Então aqui é do ângulo. Então aqui é menos o cosseno de 15. Opa! Então peraí, Fabrício. Se o cosseno de 165 é igual a menos o cosseno de 15 graus, ele cancela com esse cosseno de 15 graus. Procede, Fabrício? Procede sim. Olha lá. Belezinha, hein? Já começou a desenhar, né? Olha lá. E o seno de 155? O seno de 155 graus, qual é o suplemento de 155 graus? O suplemento de 155 graus é 25 graus, só que o seno do suplemento é o próprio seno do ângulo. Então, isso aqui é seno de 25 graus. Beleza? Ah, peraí, Fabrício. Então, se o seno de 155 é menos... o seno de 155 é muito... Seno de 155 é igual ao seno de 25, seno de 25 menos o seno de 25 dá zero. Perfeito. Então, ó, cancela aqui. E observe, né? Eu deveria até fazer essa observação logo no início, mas aqui a gente não tem ângulos notáveis, né? 25, 35, isso não é arco notável. Então a gente não pode nem aplicar, né? Se fosse, por exemplo, cosseno de 120, o cosseno de 120 é menos o cosseno de 60 graus, mas aí o cosseno de 60 graus, você consegue calcular. Aqui não tem outra saída, né? E por fim, olha lá, o cosseno de 145, claro que nessa altura do campeonato você já sacou qual é o esquema, vai dar menos o cosseno de 35 graus, perdão, e isso cancela com o cosseno de 35 graus, resultando em
0. É isso. Fechou, galera? Maravilha! Bom, aquela mensagem de sempre, eu espero que vocês tenham gostado, sobretudo entendido, tá? Contem comigo. Esse período aí tá meio conturbado, eu tô assim muito atarefado, então eu não tô conseguindo manter aí o mesmo ritmo, tá? Mas assim que eu conseguir desafogar em termos de trabalho, a gente volta com força total aí na nossa preparação para a EAN. Falou? Tamo junto, galera! Fechou? Valeu, forte abraço e até a próxima!